Olá, pessoal. Eric DK, analista político, falando aqui direto de Brasília. Vamos ao nosso programa de todo domingo, o Bullets da Semana. Programa que a gente traz os principais acontecimentos no campo da economia e do mercado financeiro, assim como da política, e também, no segundo momento, a gente coloca para você o que vocês devem ficar de olho, quais são as expectativas também para o mercado financeiro, economia e política nesses próximos dias, para você não ser pego de surpresa. Hoje, a gente tem a presença do economista Júlio Neto, ele é economista da Mirai. Seja bem-vindo, Júlio. Boa tarde a todos aí, estamos juntos aí. Legal. Júlio, antes da gente começar, fala um pouquinho da casa que você está atuando e um pouquinho do seu background, para a turma te conhecer um pouquinho mais. Bom, eu estou iniciando aqui na Mirai, né, uma corretora coreana, num novo projeto, fortalecendo a área de research aqui da corretora, né? Eu sou economista, doutorando, estou vindo agora, cheguei há 15 dias da Europa, né? Estava fazendo um doutorado lá, e estou desenvolvendo um projeto aqui junto com a turma, com o time do research, né? Pedro Gaudi, Marco Aurélio Barbosa, e estamos aí firmes aí para mudar a cara desse mercado. Muito legal. Então, vamos direto ao assunto. Qual é o seu primeiro bullet dessa última semana? Uma semana que a gente teve muita volatilidade aí no mercado financeiro. Explica para a gente, já trazendo seu primeiro destaque. Bom, a semana ela termina aí nessa expectativa, veio o IPCA mais elevado, 1,01, né, uma inflação que está aí caminhando para um patamar próximo, próximo de 7% a 8%, surpreendentemente, uma inflação bem mais elevada, impactada diretamente pelas commodities, pela gasolina, houve um reajuste forte. Ontem, é interessante observar que esse reajuste da Petrobras foi sancionado ao mesmo tempo em que aprovavam no Senado o pacote de isenção de impostos, né, do ICMS, além de uma caixa de estabilização criada e outras medidas que ainda vão ser analisadas pelo Legislativo. Mas a verdade é que a gente está vivendo um mundo cada vez mais difícil a nível de variáveis econômicas, a volatilidade é intensa, o mercado todo de olho nas movimentações desse conflito na Ucrânia, a Europa paralisando em função da crise energética que vai vir aí, um choque energético tão pior quanto dos anos 70, e aí a gente tenta enxergar uma saída, porque diplomaticamente a gente está observando um certo impasse nas negociações entre Rússia e Ucrânia. Mas dentro desse seu cenário que você chamou a atenção para a questão do IPCE, especificamente, a questão da inflação, como é que está hoje o cenário e quais são as suas projeções aí para o final do ano, vamos colocar assim. Lógico que a gente, quando faz essa pergunta, a gente tem aqui no horizonte essa questão da incerteza de até quando e qual é a profundidade dessa guerra que tem impactado o mundo todo, não só na questão da guerra em si, mas também da questão econômica. Então, do ponto de vista de inflação, olhando para o mundo e depois olhando para o Brasil, quais são suas expectativas? E, Júlio, dentro dessa mesma resposta, já emenda para a gente também a questão da taxa Selic, que uma coisa está conversando com a outra, né? E também, sim, claro, primeiro, olhando lá para fora, Fed e depois Selic aqui no Brasil. Bom, a gente tem aí uma semana pesada, né? Uma semana de reuniões do Fed, FONC, né? E também do Copom. O Copom deve manter uma elevação de 1 ponto percentual, taxa sendo elevada a 11,75, dentro um pouco do previsto, mas as próximas elevações vão depender do transcorrer dessa guerra, tá? Dependendo de como vai responder a inflação, veio agora mais elevada, agora o IPCA, então vai depender muito do transcorrer da guerra. Em relação ao Fed, embora o Jerome Powell, atrás da curva, tente sinalizar uma postura de tranquilidade, não é algo que se apresenta, porque a gente vai realmente observar um choque de petróleo intenso nos índices de preço. Agora, a que nível vai a taxa de juros americana, o Fed Funds, em função desse quadro, né? E aí a gente trabalha aí com uma taxa terminal por lá, em torno de 3,5%, talvez, contando com uma estabilização da inflação ao longo do ano, né? Quer dizer, a gente contando que haja apenas um alinhamento das cadeias produtivas e que essa guerra termine com o petróleo recuando bem, aí o patamar de 90
dólares o barril, né? Então, essa é uma expectativa, tudo dependendo do transcorrer da guerra. Agora, preocupa que a gente observa muito mais um impasse, quer dizer, a dureza nas imposições da Rússia, principalmente, em relação à Ucrânia, né? E a resposta das sanções pesadas do mundo em relação à Rússia, né? Do que realmente uma convergência. A gente vê o chanceler Lavrov e o presidente Vladimir Putin impondo condições, e são, ao meu ver, condições draconianas, né? Ele quer que a Ucrânia praticamente se renda, né? E ceda, né? Desmilitarização, desnazificação, o que quer que isso signifique, além de aceitar os rebeldes lá do leste europeu, né? Que estão ali praticamente na porta do país, né? Crimeia também, enfim, são condições draconianas para um país soberano, né? Entendi. Tem um ponto, Júlio, que eu queria trazer para você, que é o seguinte. Você falou que tem uma sinalização aí do Fed reajustar, fazer um ajuste para cima da taxa de juros em decorrência da inflação nos Estados Unidos e no mundo. Esse é um ponto. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo aqui no Brasil uma entrada muito forte, um fluxo muito forte de estrangeiro. Primeiro, a que se deve essa entrada, esse fluxo forte do estrangeiro na Bolsa brasileira? E segundo, você acredita que nas próximas semanas, nos próximos meses, o Fed fazendo um ajuste na taxa de juros vai migrar esse investidor estrangeiro para os Estados Unidos? Ou seja, a gente vai perder parte desse investimento que está sendo realizado pelo estrangeiro aqui no país? Bom, basicamente esse ingresso de recursos ele está sendo sancionado, ele está sendo estimulado pela arbitragem dos juros. Tá? Um juros bem atrativo para o mercado internacional, que vem operando forte para ganhar em títulos públicos brasileiros, né? Bem atrativos, e também um pouco por bolsa, né? Bolsa também dada a nossa elevada liquidez. O que se observa nos Estados Unidos é uma postura bem cautelosa do Jeremy Powell elevando os juros, no data dependence, né, observando os indicadores, né, atividade econômica, inflação e emprego. São as três variáveis principais a serem observadas pelo Banco Central americano. E, a partir disso, ele vai corrigindo a rota da taxa de juros, né? O desmonte do balanço deve ocorrer lá para junho, talvez um pouco antes, maio, mas tudo observando também o transcurso desse conflito bélico. Não sei se sabe se eles vão chegar a um acordo diplomático nos próximos dias, né? E dependendo desse acordo diplomático, o mercado vai desafogar. O mercado está tensionado em função disso, né? Então ele vai desafogar e aí o petróleo vai cair, aí o cenário pode mudar. Legal. Tem um ponto importante, que é essa questão, que é a entrada do investidor estrangeiro, de certa forma, tem segurado o dólar. O dólar tem ficado ali um pouco... não entrou nessa dinâmica de alta que a gente tem visto em outros índices. Para você, existe algum gatilho que a gente tem que ficar de olho para uma subida do dólar? Porque quando a gente fala um possível gatilho da subida do dólar, logicamente a gente também está olhando para as outras questões que envolvem aí combustível, inflação de uma forma geral. No seu horizonte, tem algum motivo para a gente se preocupar? Você vê algum gatilho para o dólar no curto e médio prazo? Bom, é importante observar a trajetória do dólar. Ele está sendo muito influenciado pelo diferencial de juros, né? Com os juros indo para 13,5% esse ano, o diferencial em relação aos juros americanos é muito elevado. Então, isso justifica muito o ingresso de recursos, né? Agora, em momentos de tensão, de volatilidade, de pontos agudos de crise, esse dólar pode dar uma valorizada consideravelmente aí em relação ao real, né? Agora, a tendência a médio prazo é de valorização do real realmente em função desse diferencial de juros. A gente repete um pouco os anos 2000, quando entrou muito hot money no Brasil em função da taxa de juros muito elevada naquela época. Então, a gente está revivendo esse momento e, a curto prazo, a tendência é de realmente valorização cambial. Legal. Então, vamos para o seu segundo destaque da última semana, para além dessa questão da inflação que você trouxe na abertura.
Bom, é importante a gente estar observando também aqui no Brasil os movimentos do governo, né, para tentar mitigar esses impactos da guerra, da alta das commodities, da alta do petróleo, né? O governo conseguiu, junto ao Senado, né, Rodrigo Pacheco, sempre com uma certa resistência às medidas do governo, por considerá-las, em alguns momentos, populistas, né, visando as eleições, mas ele conseguiu aprovar o pacote dos combustíveis, né, como queria o Paulo Guedes. Isso, de uma certa forma, foi uma decisão importante. Eu achava até que o Paulo Guedes fosse perder muito apoio e fosse se enfraquecer cada vez mais e fosse ser um pacote Frankenstein agora, né, ontem. Mas, realmente, parece que ele venceu essa batalha com a ala mais fisiológica do governo, o Centrão, enfim. Então, ele aprovou esse pacote ontem, dá uma sobrevida aí um pouco à questão do choque inflacionário via petróleo, né, via gasolina, né? Agora, não vai passar no Congresso, porque a gente está em anos eleitorais, as tais bolsas gasolina, né, os tais apoios, estímulos a baixa renda, usar gasolina, enfim, isso não vai passar porque a gente está em ano eleitoral, né? Mas foi realmente um ponto que é bastante importante. Foi aprovado a proposta na Câmara e no Senado, aquele PLP 11, que trata justamente do ICMS combustível e também autoriza o governo a reduzir os impostos federais que incidem sobre os combustíveis de uma forma geral. Qual a sua avaliação sobre essa proposta em si? Você acha que isso consegue amortizar o aumento que a gente teve e que foi anunciado na última semana pela Petrobras nos combustíveis, ou não? Isso só é uma medida paliativa? Bom, eu acho que essa medida é uma medida paliativa. Sim, realmente ele conseguiu reduzir o impacto do reajuste em 0,60 centavos, né? Mas o reajuste veio mais 0,90. E novos reajustes vão surgindo aí ao longo do tempo, já que ele estava congelado, meio congelado, a gasolina, o diesel, né? O gás de cozinha já estavam congelados aí desde o início do ano. Vai depender do transcorrer do conflito e para onde vai o petróleo, né? Já se falou aí em momentos mais tensos que poderia chegar a $200 o barril, o que eu não acredito. Acho que o mundo está caminhando para um conflito longo. Não acredito. Acho que esse conflito vai se resolver nos próximos dias, nas próximas semanas, até porque os dois lados estão com a corda esticada, né? Vamos ver quem tem mais resistência para manter a posição. Mas eu acho que vai chegar um momento em que tanto Putin como, de uma certa forma, a OTAN, o mundo ocidental, vão ter que ceder. Isso significa dizer que talvez essa gasolina não tenha tantos choques, aí, tantos tarifaços nos próximos meses, mas essa medida aprovada no Senado na semana foi uma medida emergencial, né? Foi visando muito mais mitigar um pouco esse impacto inflacionário do petróleo a 110, 115 dólares o barril. Dentro desse contexto da votação do PLP, do aumento que a Petrobras anunciou, 3 dias antes, teve um movimento muito forte no mercado financeiro, um movimento de queda das ações da Petrobras, que puxou também a Bolsa Brasileira para baixo. E um dos principais motivos para essa queda foi uma sinalização do governo de intervir na Petrobras e também intervir na política de preço dos combustíveis, que está atrelada aí ao dólar, por isso que tanto a gente está falando hoje de dólar, e ao barril de petróleo. Então, houve esse movimento numa terça-feira, caiu a Bolsa ali no final do dia, e 2 dias depois a Petrobras foi e respondeu com esse aumento. Colocado isso em perspectiva, Júlio, você acredita que há a possibilidade do governo fazer alguma interferência na política de preço da Petrobras? E um segundo ponto dentro dessa pergunta, qual é a sua análise sobre a atual política de preço que a gente está utilizando, uma política de preço que vem desde 2017, ali do governo Michel Temer? Isso aí é uma tentação do Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro, ele está aí no ano eleitoral e ele está usando todas as armas que ele tem em mãos. Aí ele tem a caneta, né? Como dizem. Então ele também truculento nas suas decisões. Isso impacta o mercado, que ele já é irônico chamando de nervosinho.
Mas eu acho que há uma ala, eu acho que o Paulo Guedes conseguiu vencer essa batalha, não sei se vai conseguir vencer a guerra como um todo. As tentações populistas são crescentes, tanto é que veio nesse projeto aprovado no Senado as tais bolsas gasolina, enfim, é um absurdo, né? Nesse momento a gente aceitar uma situação dessa, né, de R$ 300, enfim, isso é um absurdo total, uma medida totalmente populista visando as eleições, visando agradar aos mais pobres. E agora também ele vai ter que responder a uma pressão elevada aí dos caminhoneiros, né, que estão ameaçando com greve. Bom, é importante que a gente mantenha o leme da boa governança, entre aspas, que o Guedes vem tentando manter no limite do possível, porque a pressão política é muito grande, para os próximos dias e próximas semanas, né? Vai depender de como vai se comportar o petróleo, vai depender de como vai se comportar a economia como um todo em resposta a essa guerra que está acontecendo na Ucrânia. Importante também observar também outro ponto, outra bomba a estourar mais na frente, é a questão dos fertilizantes, né? O Brasil depende em 80% da importação de fertilizantes dessa região. Quanto mais esse conflito durar, maior vai ser o impacto sobre os preços agrícolas, sobre os preços dos alimentos, né? Já que vai faltar fertilizante aí para o plantio. Dizem que aí para o verão já está garantido, né? Mas enfim, não se sabe. A safra do verão, né? Mas a gente não é difícil confirmar isso. Agora, me preocupa muito os rompantes do presidente Jair Bolsonaro, já pensando na eleição, sempre pensando na eleição de outubro, né? Legal. E indo para o terceiro bullet, qual é o seu terceiro destaque desta última semana no mercado e na economia? Bom, a gente teve os movimentos aí dos bancos centrais, a gente tem uma reunião do Bank of England e uma reunião do Fed também na semana, né? Na próxima semana, e já se observa um endurecimento das políticas monetárias aí frente ao choque de oferta que está se desenhando no mundo em função da guerra da Ucrânia, né? Então, como é que o Banco da Inglaterra talvez eleve juros, o Fed deve elevar a taxa de juros em 0,25, o mercado aposta até em 0,5, as pesquisas nos Estados Unidos apontam esse range, né, entre 0,25 e 0,5, né? E aí observar como vai se comportar a inflação americana, como eu já coloquei anteriormente, diante do cenário de choques aí ocorrendo, né? Legal. Eu vou pegar também esse gancho da questão dos combustíveis e vou explorar um pouquinho mais o contexto político dessa última semana, porque foi uma semana que ficou em torno, o principal tema ficou em torno disso. Dentro desse pacote que foi aprovado no Senado, a gente tem que desmembrá-lo. Passou essa primeira proposta, como a gente colocou, que ficou conhecida como PLP 11, é uma proposta que joga para os governadores essa alternativa de poder baixar o ICMS combustível, ou seja, isso ainda tem que passar ali pelos governadores para ter o efeito na bomba. E tem um outro ponto também, que é o seguinte, essa proposta prevê que o governo pode, então, desonerar, baixar os tributos dos impostos federais nos combustíveis, nos impostos que incidem sobre os combustíveis. Mas tem uma peça-chave aí, Júlio, uma peça-chave para quem está nos assistindo, que é o seguinte: devemos ter um terceiro turno desse debate. Qual é o terceiro turno? Antes desse debate ganhar tração do Congresso, o governo questionou o Tribunal Superior Eleitoral com o seguinte ponto: vem cá, eu, governo federal, posso reduzir impostos durante um ano de eleição? Isso foi feito uma consulta formal. Na ocasião, o TSE falou que só poderia se posicionar sobre um caso concreto. Esse caso concreto deve ocorrer a partir da sanção presidencial desse PLP 11. O que é sanção presidencial? É o presidente Bolsonaro dizer: está de ok com essa proposta, isso então passa a virar lei. Então, a partir desse momento, que é a expectativa que ocorresse isso na sexta-feira, o TSE deve se posicionar. Por que isso é importante? Porque se o TSE disser, governo,
da forma como está nessa proposta, você não pode reduzir impostos, porque isso fere a lei eleitoral, uma regrinha que diz que não pode se criar benefícios em ano eleitoral, e aí vai ser enquadrada essa questão da desoneração dentro desse contexto, então o governo vai ficar de mãos atadas nesse aspecto. Eu acredito que em meio a todo esse movimento da sociedade, como o Júlio bem colocou, já tem movimento de caminhoneiros aí bastante chateado, que esse é o último aumento da Petrobras, vai ficar muito difícil o TSE engessar o governo com relação a essa questão da desoneração. Mas chama a atenção de vocês, porque tem ainda esse terceiro round aí, esse terceiro momento de debate em torno do pacote dos combustíveis. Essa foi uma proposta. A outra proposta foi a que cria uma conta de estabilização do petróleo. O que é isso? É o seguinte, o governo, quando tiver essas altas e baixas do petróleo, ele vai fazendo o colchãozinho dele. No momento em que for que tiver a alta, o governo precisar, então, jogar recursos, desonerar os combustíveis, ele vai usar, então, recursos desse colchão. E aí, no segundo momento, utilizaria os dividendos que a União tem direito e, por fim, chegaria na questão dos tributos estaduais, o ICMS. Essa é a proposta dos sonhos dos governadores, porque tem essa trilha. Primeiro, o colchão, segundo, os dividendos que a União tem direito, e só por último, mexeria no ICMS. Lembrando que o ICMS conversa direto com o orçamento do governador, um governador que também vai estar em eleição este ano. Mas essa proposta, Júlio, não é uma proposta que deve avançar. Avançou no Senado, mas não tem apoio do governo, porque para se criar esse colchão, teria um impacto muito grande nas questões fiscais e na Câmara o governo tem um maior controle. Então, hoje o governo trabalha para tentar mitigar, para tentar ali reduzir um pouco o impacto do aumento dos combustíveis, esse PLP, e tem uma outra peça nesse puzzle, Júlio, que está sendo estudada, que está sendo colocada e que também tem sido alvo de muita atenção dos investidores, que é o subsídio dos combustíveis. O governo pode, por meio de uma medida provisória que vai estabelecer um crédito extraordinário. Mas, o que é esse tal de crédito extraordinário? Crédito extraordinário, gente, é um recurso fora do teto de gasto que o governo vai utilizar com base no argumento seguinte: a gente está num momento de guerra, é um momento de urgência, é um momento que a gente não estava esperando, então isso entra dentro de um requisito que a gente pode criar um crédito extraordinário para bancar aí esse subsídio. Por que o mercado financeiro e o mundo político está de olho nisso? Porque essas duas propostas se somariam nessa tentativa de reduzir os combustíveis na bomba, mas tem o lado fiscal. Qual o tamanho desse subsídio, Júlio? Qual é a duração desse subsídio? Esse subsídio vai pegar só o diesel? O subsídio também vai se estender para o GLP? Vai pegar também a gasolina? E por que é importante saber a extensão disso? Porque se botar em todos os combustíveis, o cálculo que é feito hoje, apenas 3 meses de subsídio, é de cerca de 25 bi. E aí a gente projeta, então, para como ficaria para 6 meses, para 9 meses e para 12 anos. E a peça-chave disso, que o Júlio, inclusive, já colocou, é o seguinte: é a incerteza. Ninguém sabe, gente, o que vai acontecer daqui a 2 semanas nessa guerra. Ninguém sabe o que vai acontecer com o preço do barril. Então, como é que o governo vai usar esse remédio, que é o subsídio, que é tentar diminuir os impostos diretamente, sem saber o que vai acontecer daqui a 2 semanas? Então, é aí que mora a incerteza, mas chama a atenção de vocês. O fato do governo utilizar esse tal de crédito extraordinário, recurso fora do teto, dentro desse contexto, já não assusta tanto a turma da Faria Lima, já não assusta tanto o mercado financeiro. Por quê? Porque a turma viu que isso é um efeito global. Vários outros países estão tomando a mesma medida, então eles veem que tanto esse PLP que eu falei para vocês, que autoriza o governo e os estados a reduzir o subsídio, mais essa subvenção, esse subsídio que o governo pode decretar, se somado, isso pode ajudar no preço final dos combustíveis, que pode ajudar na questão da inflação. Então, trago para vocês essas duas peças, e tem uma terceira peça que é muito importante, que está dentro do debate também, que está, por enquanto, lá na ponta da mesa. Tem aquela mesa gigante de discussão lá em Brasília, que reúne os ministros, tem uma pontinha da mesa, que é onde está esse último tema que eu vou trazer para vocês, que é decretar o estado de calamidade.
Decretar o estado de calamidade significa o seguinte: o governo vai criar um orçamento paralelo e nesse orçamento paralelo, fora do teto de gasto, o céu é o limite para esses gastos. E isso chegou a ser colocado no meio desses zum, dessa volatilidade que a gente tem vivido nos últimos dias, mas, de acordo com algumas conversas que eu tive ali na Casa Civil, isso está sendo colocado por último. Seria a última instância nessa questão dos combustíveis. E por que isso é importante, Eric? Porque se amanhã o governo sinaliza para estabelecer um estado de calamidade e criar esse orçamento paralelo, aí o mercado vai estressar. Ao contrário daquele cenário que eu trouxe para vocês, de que um crédito extraordinário tem sido bem recebido, já decretar um estado de calamidade e estressar bastante o mercado financeiro. Bem, esses são os principais destaques aí desta última semana. Eu trago só apenas mais um view que é com relação às pesquisas. A gente tem visto uma movimentação muito pequena ali dentro das pesquisas dos candidatos. O que eu falo de movimentação? Eles têm crescido na margem ou descido na margem. Mas, em conversas que eu tive aqui em Brasília, a turma do PL, que é aquele partido do Bolsonaro, que o Bolsonaro vai disputar a presidência, disseram o seguinte: o Bolsonaro teve, na margem, uma subida de 2 pontos percentuais. Encontramos nessa espuminha que subiu, nessa gordurinha que subiu, a questão do Auxílio Brasil, aí o novo Bolsa Brasil, que começou a ter efeito aí dentro das questões sociais, e começou a ter efeito também dentro da popularidade do presidente. Então, vale a pena chamar atenção para isso. Também, como última peça desse puzzle da última semana, nós tivemos uma declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo que desistiu da candidatura dele. Isso aqui já está mais cantado do que qualquer outra coisa em Brasília. Todo mundo já sabia que o Rodrigo Pacheco não ia disputar essa eleição na terceira via. Ele tem tentado se organizar para se reeleger como presidente do Senado, mas isso quer dizer o quê? Menos um postulante na tal terceira via e abriu também uma porta para o Eduardo Leite. Há muita movimentação, juro, e a turma está acompanhando, em torno da possibilidade do Eduardo Leite, então, sair do PSDB, ir para o PSD e ser o candidato. E por que isso é importante nesse momento? Porque a gente está aqui já quase na metade do mês de março e o Eduardo Leite tem até o final deste mês para migrar para o PSD e depois, logicamente, lançar a sua candidatura. Então, no tabuleiro político, essas movimentações têm sido acompanhadas, inclusive, pelo mercado, porque eles ainda vivem uma expectativa de que vai que essa terceira via comece em algum momento a vingar, tendo em vista que os outros candidatos ainda estão patinando, estão ali na faixa de 10%, e a gente hoje tem um cenário ainda de polarização, o que pode ser mudado, tendo em vista que não existe muito tempo até outubro. Eu brinco, juro, que a gente tem 100 anos até outubro, e muita coisa pode acontecer. Bem, esses são os principais destaques da política da última semana. Eu volto para você, Júlio, para você chamar a atenção da turma que está nos acompanhando aqui no programa, o que eles têm que ficar de olho nessa próxima semana, o que eles têm que ficar atentos para não ser pego de surpresa, tanto na economia quanto aí na questão do mercado. Bom, continuar aí atentos ao desenrolar desse conflito bélico. Há uma perspectiva de um encontro entre Vladimir Putin e Zelensky, né, o Volodymyr Zelensky da Ucrânia. Não sei o que vai sair daí, porque os dois devem se odiar, dado o ocorrido, né, os acontecimentos. Me preocupa muito a postura intransigente do presidente da Rússia, e isso realmente joga um pouco mais de gasolina nessa fogueira que se tornou o mundo, né? Vamos ver como é que vai evoluir isso, né? O mais importante para mim, né, na minha leitura, saindo um pouco do cenário eleitoral, que também é outro ponto que você deve também ressaltar, que acho que a Simone Tebet também está querendo se lançar aí como terceira via. Isso é uma opção a mais, né? Uma terceira via que ainda não conseguiu encontrar um caminho para ser uma alternativa ao que se tem hoje. Também é importante observar no Brasil o comportamento da economia, como é que ela vai reagindo aí a esse cenário turbulento, o comportamento da inflação, dado que o IPCA surpreendeu acima, né, houve uma elevada difusão, os serviços vieram mais fortes, né,
e aí a resposta do Banco Central brasileiro tende a ser mais hawkish, né? Embora ele tenha anunciado um ponto de ajuste agora no Copom da semana, né? Também, claro, sempre olhando também para a inflação global, né? Como é que se comportando a inflação global frente a esse choque que eu só vejo paralelo na década de 70, né? Então, a gente está aí caminhando para uma estagflação. Será que estamos caminhando para isso aí, dado que uma inflação elevada e um mundo em transe, né? Um mundo paralisado por crises que se repetem há 2, 3 anos? A gente saiu de uma pandemia, entramos numa guerra, não dá nem para respirar, né? Então, é um mundo cada vez mais conturbado, né? E tudo isso tem sempre impacto aqui no Brasil, né? Porque tem Sim, toda essa diretamente. dinâmica global. Direto no Brasil. O Brasil, pelas contradições, pelas incongruências da governança nos últimos anos, né? O populismo se impondo sempre. É interessante, Eric, eu venho de Portugal, né? Vivi lá 4 anos e vivi um ciclo de ouro, né? Com Antônio Costa como primeiro-ministro e Marcelo Rebelo como presidente. Um presidente que é um estadista. Eu gostaria muito que tivéssemos um presidente igual aqui no Brasil, um cara moderador, com uma tranquilidade para transmitir o recado dele, sempre acalmando os agentes. Até a gente vivemos uma eleição aí, Portugal viveu uma eleição em janeiro aqui muito tensa, porque praticamente o Antônio Costa foi colocado num corner, né? E tentaram derrubá-lo, reprovando o orçamento desse ano de 2022. Tentaram realmente derrubá-lo, mas a vitória dele foi tão acachapante na eleição de janeiro que calou totalmente a oposição. A oposição, quando a gente fala de oposição em Portugal, é o bloco da esquerda. E, quer dizer, um cenário político muito mais claro, né? A gente vê realmente uma governança muito melhor. Eu sempre falo isso, é um país pobre, mas que tem uma governança de muito boa qualidade, né? Isso sempre tem que ser ressaltado quando a gente fala de Portugal. A institucionalidade de Portugal tem que ser realmente louvada, embora seja um país que produza cortiça, vinho, azeite e frutas. Quer dizer, um país pobre, que vive do fundo europeu. Basicamente, o que a Ucrânia está tentando obter são os fundos europeus, né? A proteção da União Europeia, né? E, claro, a OTAN. Agora, é importante que se diga isso também, sabe, Eric? Todos os países do cinturão ali do leste europeu, da cortina de ferro no passado, eles foram atrás da OTAN, né, de uma certa forma, e foram atrás dessa segurança econômica que a OTAN e a União Europeia lhes proporcionam, né? Então, isso é importante que se diga. Júlio, deixa eu pegar esse gancho que você colocou, deixa uma bola quicando, que eu queria ouvir a sua opinião. Há muitas dúvidas com relação ao que seria um Bolsonaro 2, o trabalho com o cenário. Que a gente viu que o Bolsonaro foi eleito ali em 2018 com o Paulo Guedes debaixo do braço, os dois abraçadinhos, posto Piranga, só que no meio do caminho o Paulo Guedes parece que foi perdendo força, foi perdendo ali o gás dele. Isso a gente ficou muito claro, teve uma virada ali na agenda do ano passado, quando veio a PEC dos precatórios, que atingiu o teto. Na sua perspectiva, tendo como base os elementos de hoje, que é muito difícil a gente saber o que vai acontecer daqui a 2, 3 semanas, imagino em outubro. O que você espera de um Bolsonaro 2? E dentro dessa mesma questão, como é que você vê um Lula 3, um cenário de Lula 3, tendo em vista também que ele anda flertando aí com o centro, convidando o Alckmin para ser o vice dele, mas ele ainda tem várias posições aí que têm raiz no desenvolvimentismo, é contra a questão de privatização, essa questão do teto ele vai chutar o balde. Como é que você vê, de uma forma bem resumida, para a gente caminhar para o final, Bolsonaro 2 e um Lula 3? Bom, o Bolsonaro 2 é o Guedes não continuando, né? Eu acho que o Guedes não vai continuar um possível segundo mandato. Posso me enganar, mas eu acho que ele já engoliu sapo demais, né? O Centrão impondo a governança no país praticamente colocou o Guedes sempre em conflito, porque ele busca alguma racionalidade econômica e o Centrão vai para o lado mais populista da coisa, né? Então isso me preocupa muito. Eu não creio que o Guedes tenha disposição para continuar no segundo mandato. E aí quem seria o escolhido para assumir esse posto de ministro da Economia, super-ministro da Economia, não mais, né? Eu acho que a primeira coisa que o Centrão vai fazer, se ele continuar
se o Bolsonaro for reeleito, é desmembrar o Ministério da Economia, criar planejamento, né, fortalecer o tal do planejamento aí, cheio de quadros do Centrão, enfim. Então, Mas com relação à agenda, você acha que fica mantida a agenda? Ou você... Eu acho que se o Guedes continuar, sim. Mas, como a gente viu no primeiro mandato, né, o Guedes foi sendo esvaziado ao longo do seu mandato. Quase toda a equipe foi embora, sobrou só um ou outro. Né? Isso me impressionou muito, porque a agenda era boa. Né? O que capitalizou, o que catalisou o apoio ao Bolsonaro num certo momento, no início do mandato dele, foi a agenda econômica, a agenda mais liberal, agenda mais para o mercado, que seja, mas uma agenda mais liberal. E agora ele está aí aos trancos e barrancos terminando o seu mandato, a agenda ficou muito, muito aquém do que se esperava. Né? Em relação em relação ao Lula, né? Bom, o Lula ele é um enigma em relação ao que ele vai fazer em termos de montagem de equipe econômica. Ele andou conversando muito com a ala desenvolvimentista, isso me preocupa muito. É uma turma muito academicista, com pouca experiência de gestão pública na veia, não é um pessoal que tem um pragmatismo como leitura, tem que ser uma leitura da realidade, como deve ser, não deve inventar a roda, como foi no governo da Dilma. Mas, por outro lado, o Lula é um animal político. Ele montou, no início do seu governo, no seu primeiro mandato, uma equipe muito boa econômica. Né? Tinha Marcos Lisboa, Antônio Palocci conseguiu reunir ótimos quadros, Henrique Meirelles, que, na minha opinião, foi a grande âncora nominal do governo Lula no primeiro mandato, a âncora monetária, a sustentabilidade da política monetária, foi o grande capitalizador da gestão do Lula no primeiro governo. Né? Então, eu acho que, no fim das contas, né, ele vai acabar botando gente boa para formar essa equipe econômica, que, para mim, é o coração do governo dele. Né? Se ele conseguir realmente convencer os mercados e botar gente mais simpática aos mercados, ele realmente pode fazer um bom governo. Essa é uma expectativa que se tem. Né? Agora, ele andou conversando com gente da Unicamp, né, desenvolvimentistas, enfim, isso me preocupa um pouquinho. Eu acho que ele tem que botar gente experiente com uma boa leitura de economia, tanto no Brasil como no mundo. Né? Não, vamos observar. Eu realmente eu sou um pouco cético, mas vamos observar. Legal. E, do ponto de vista da política, o que a gente tem como destaque para a próxima semana é ainda esse debate em torno aí dos combustíveis. Como eu falei no primeiro bloco, está em cima da mesa a questão de um subsídio. Esse subsídio viria para uma medida provisória que deverá ser aí aprovado pelo Congresso. E também tem um segundo ponto, que é aquela questão da calamidade. Vamos monitorar, porque esse movimento que foi feito na última semana em torno do pacote dos combustíveis é paliativo, novas medidas devem ser tomadas. E dentro do campo ainda do governo, ele deve começar a soltar, Júlio, algumas medidas positivas. O governo está esperando só sair um pouco desse clima ruim de aumento de combustíveis que foi anunciado ali. Você já recebeu, eu já recebi, quem está nos acompanhando já recebeu vários memes aí pelo WhatsApp, falando que o combustível está assim, que o combustível está assado, a receita para fazer em casa combustível. Enfim, a gente ainda vai viver esse movimento na semana que vem, porque ainda não tem uma resposta definitiva e não deve ter. É válido a gente acompanhar. Mas olhamos dentro desse contexto que o governo também vai soltar algumas medidas. E aí, entre essas medidas está a questão do FGTS, está só esperando aí um momento político para isso. O FGTS, aquele resgate da FGTS para injetar alguns bilhões no mercado. Tem também uma expectativa de redução de IOF. Nas conversas que a gente teve aqui em Brasília, está no radar a redução de IOF. Isso também deve ajudar aí todo esse arcabouço tributário, reduzido impostos, e tem outras medidas que o governo está só esperando o melhor momento para anunciar. Junto com isso, o governo também vai querer fazer um pacote de anúncios aí, mostrando o que já foi feito no governo Bolsonaro, tudo, Júlio, na tentativa de falar assim, o governo está com uma popularidade X, mas a gente consegue melhorar porque tem esse pacote de bondade, tem também ainda todo o histórico que eles querem tentar aí colocar na cabeça do eleitor para mostrar o que eles fizeram nesses últimos anos. Então, essa é a expectativa aqui de Brasília, do que pode acontecer. E
vamos ficar por aqui, encerrando dessa forma. Júlio, antes da gente ir, passa a palavra para você, para nossas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a atenção, aí, o convite, ressaltando também que a gente tem que um dos problemas desse governo é comunicação. Esse governo peca pela falta de comunicação. O que o ministro Tarcísio Freitas fez na infraestrutura tem que ser louvado. Seria interessante se esse governo tivesse essa preocupação, que tivesse um slogan, né? O governo das obras, né? O governo que toca obras, porque realmente é impressionante, com um orçamento apertadinho, poucos recursos. O ministro Tarcísio talvez seja uma nota boa desse governo Bolsonaro, né? E vamos torcer que o país avance. Mais importante do que essa disputa de poder que a gente está observando para a eleição de outubro é que o Brasil melhore, que o Brasil avance, que as medidas sejam a favor da sociedade, favoráveis a todos, sem distinção política e ideológica, né? Isso é mais importante e é uma preocupação. Afinal, né, o presidente vai ter que governar para todo mundo, não para o grupo dele. E isso me preocupa um pouco, né, dada a polarização que a gente presencia no Brasil hoje em dia. Bem, gente, esse foi o Bullets da semana. Júlio, agradeço demais o seu tempo, agradeço demais você dividir um pouco dos seus conhecimentos aqui no nosso programa, com a turma que nos acompanha. Gente, vamos ficando por aqui. Desejo a vocês um bom domingo, uma ótima semana e bons negócios.